política como missão de vida. Podia ter sido empresário, podia ter escolhido qualquer outra profissão, podia inclusive ter optado confortavelmente em conduzir os negócios da família. Mas ele decidiu ir atrás do sonho de fazer a diferença numa sociedade carente de líderes fascinados pela possibilidade de ajudar as pessoas. Hoje eu trago aqui para vocês a oportunidade de conhecer um outro lado da política, já tão desgastada e tão desacreditada por todos nós cidadãos comuns. Meu convidado e meu amigo, vereador Floriano Pêssaro, bem-vindo aqui ao programa Qual o Seu Sonho? Muito obrigado, Estela. Um prazer imenso estar aqui com você. Olha, que bom. E com os nossos amigos, né? Olha, Floriano, assim, quando a gente convida um político para uma entrevista, né, a gente às vezes pode se sentir um pouco desconfortável porque acha que tá, enfim, né, pendendo para o lado desse político, torcendo para ele. Na verdade, quando eu pensei em convidar você, claro, eu te conheço, somos amigos de escola ainda, mas a ideia era mostrar que a gente está trazendo mais um profissional, mais uma pessoa, um cidadão que foi atrás dos sonhos. Eu já trouxe aqui médico, engenheiros, empresários, executivos, desenvolvedores de pessoas, artistas, pessoas comuns. Nada mais justo do que a gente conversar com um político, como a gente estava conversando antes, você mesmo citou, um político é um grande sonhador. Então vamos começar lá atrás, né? Como é que você descobriu a sua veia política? Como é que você achou que você nasceu para isso na sua vida? Bom, eu era muito... eu não ficava quieto nunca, né? Eu era irrequieto, né? Estava sempre correndo para cá e para lá e falando com todo mundo e mexendo em todas as coisas, né? Então tinha um pouco de hiperatividade. E lá pelas tantas, minha mãe conversando comigo, ele disse, olha, você está falando de que idade aqui? Lá pelas tantas, estamos falando do Floriano... Entre 6 e 12 anos. 6 e 12 anos, tá. E minha mãe dizia, olha, você precisa compreender mais as pessoas, você precisa ter atenção mais com as pessoas, porque você acha que o mundo gira em torno de você, não é assim que as coisas funcionam. Isso foi um aprendizado para mim. As pessoas realmente, meus colegas de escola, não me compreendiam direito. Eu sempre tive muita rejeição na infância por esse motivo. Mas também tinha muita gente que adorava o fato de ser uma criança, um menino diferente, porque era um menino justamente hiperativo e que tinha essa coisa toda de mexer nas pessoas, de mexer nas coisas. E eu acho que isso acabou sendo um aprendizado e me fez com que no futuro, logo em seguida, quer dizer, depois entrando já na fase, digamos, pré-adolescente e adolescente, ser uma pessoa muito mais sensível, uma pessoa que realmente se dedicava aos outros, para entender os outros, para poder se aproximar dos outros, para poder trazer os outros para perto. Então, eu acho que tudo isso foi uma mudança fruto de uma criança que era muito hiperativa. Você está dizendo que a sua dificuldade com a hiperatividade criou para você uma superação que fez com que você criasse essa sensibilidade extra em relação às pessoas. Mas então, depois dos 12 anos, com todo esse aprendizado que você traz para a gente, como é que você descobriu que você queria ser um líder político? Porque nós estudamos juntos no Colégio Palmares. Eu lembro do Floriano de aparelho, rabinho de cavalo, óculos, com 14, 15 anos. Ele conseguiu me convencer na época a me filiar a um partido, não vou nem citar qual, para realmente não... Mas enfim, ele conseguiu me contaminar, me contagiar, assim, como é que... Estou falando você com 14, 15 anos, então, dos 12 aos 14, 15, como é que surgiu todo esse seu... eu acho que aí houve um adicional à questão de relacionamento. A política é uma vocação. Eu sempre achei que a política era uma vocação. Eu via os políticos brasileiros, ainda no período da ditadura militar, eu via que você tinha políticos que eram vocacionados e políticos que eram indicados para serem políticos, né? Uhum. Então você tinha empresários que eram políticos, você tinha artistas que eram políticos, você tinha militares que eram políticos. Mas você tinha os políticos que eram políticos, que você via claramente que havia ali uma vocação. Uhum. Ou seja, a pessoa era destinada a fazer, a servir o público como político. Uhum. O político é um servidor público, o político é um sujeito que entrega a sua vida, e muitas vezes até a vida da sua própria família,
a uma causa, né? A uma causa pública, uma causa que mobilize as pessoas. Quando é que você descobriu essa vocação? Então, foi nesse período, depois de superada a questão do relacionamento com as pessoas, quando eu percebi que eu já tinha condição de ter relações com as pessoas que eram relações estáveis e construtivas, né, produtivas, no sentido de que a gente construía junto amizade, trocava ideias, trocava angústias, discutia desejos que eram desejos comuns entre eu e meus amigos. Quando eu percebi isso, eu percebi que era possível ter, então, uma causa política nacional. Pensar algo que pudesse, de fato, transformar o nosso país. Nessa época, teus pais, eles faziam o quê? Teu pai fazia o quê? Qual era o sonho dos teus pais para você? Meu pai tinha... Bom, minha mãe ajudava meu pai. Meu pai tinha uma cadeia de lojas de lingerie, cama, mesa e banho, que era a Itaútex. Meu pai também trabalhava como diretor numa fábrica de violões, que era a Janine de violões, durante muitos e muitos anos. Mas o grande negócio da família era a Itaútex, que era a Italian Textile, que era a ideia de ter E a expectativa de eu deles, assumir, que era você junto com a minha irmã, o comando das empresas. Eram 10 lojas, era uma empresa robusta, digamos assim. Uhum. E quando você decidiu abrir mão dessa Meus pais começaram a perceber tarefa? nessa fase dos anos 80, né, na segunda metade dos anos 80, claramente que eu tinha uma vocação para a área pública. Né? Eu já fazia política na escola, a gente já tinha um grêmiozinho ali que a gente movimentava as pessoas. Eu passei de uma criança rejeitada para ser uma criança adorada. Passei a ter centenas de amigos, a gente fazia festa, a gente participava. E a questão do governo estava em pauta, porque você não pode esquecer que nós somos de uma geração que combateu a ditadura no sentido de que nós construímos a democracia. Sim. Né? Nós não tivemos uma militância guerrilheira, mas nós construímos a democracia a partir da Constituição de 88. Então nós vivemos aquele momento que era o momento da perestroika na União Soviética, da glasnost, abertura política, abertura econômica. Nós vivemos a queda do Muro de Berlim, nós vivemos a Constituição do Brasil. E essa perspectiva toda deu à nossa geração, e a minha em especial, a ideia de que é possível sonhar com um Brasil democrático, com um Brasil onde as pessoas se envolvam na política, com um Brasil onde as pessoas cobrem do poder público aquilo que elas pagam de imposto. É possível ter um país melhor, mais justo, mais humano, mais solidário. Você entrou nisso por ideologia? É isso? Não há dúvida. A primeira parte, como eu disse, foi perceber que havia uma vocação. Okay. A vocação de servir ao público, a vocação de ser amigo, de ser parceiro, de construir junto com as pessoas. Tá. Então, essa foi a primeira parte. Uma formação moral muito forte, né? Eu acho que eu tenho uma formação moral advinda dos meus pais e dos meus avós, uma tradição judaica muito forte na minha formação, na minha família, mas também essa questão da formação moral, né? Do direito. Eu nunca me esqueço um dia que minha avó chegou para mim e disse: olha, se você quer ir lá para Brasília, se você quer ser político, isso é um problema seu. Mas saiba que o que você tem que preservar é a honestidade, é a probidade, é a moralidade da nossa família, né? Você é um representante público dos pêsaros e você tem que levar isso muito a sério. Não pode manchar o nome da nossa família. E meu pai complementou: se você quiser ganhar dinheiro, você fica nos nossos negócios, os negócios da nossa família. Se você quer ir para a área pública, saiba que você sempre vai ter uma vida modesta, porque a área pública não paga bem, a área pública não remunera bem, e é uma vocação. Você vai estar se entregando a uma vocação. Puxa. Então eu fui ciente de tudo. Que bom, muito bom escutar tudo isso. Floriano, eu estou curiosíssima para escutar o que você fez, então, com todo esse sonho que você quis realizar de servir ao público. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto já com o meu amigo, o vereador Floriano Pêsaro, contando para a gente sobre a realização dos sonhos em fazer o bem para a humanidade e fazer um país melhor. Eu acredito nisso. E você? Eu volto daqui a pouquinho com o Floriano e vocês. Espero vocês já.